pessoal, tudo bem? Nós vamos dar hoje aqui aula para a revisão da prova da semana que vem. A prova referente aí à primeira unidade, certo? Nós fizemos aí o teste e agora é o conteúdo para a prova. Lembrando que o teste ele foi realizado com o conteúdo de todas as aulas presenciais que ocorreram na escola antes da quarentena. Apesar dele ter sido aplicado depois, foi referente a esse conteúdo. Já a prova, que vocês vão realizar semana que vem, ela será referente a todo o conteúdo das aulas virtuais que vocês assistiram no aplicativo da escola, certo? Então, nós vamos revisar esse conteúdo hoje. Bom, qual é o conteúdo que será cobrado aí na prova que vocês vão relembrar? Revisando os verbos, modos e aspectos verbais, formas nominais do verbo, a estrutura dos verbos, conjugação verbal, tempos verbais, flexão verbal e verbos regulares e irregulares. Percebam aí que todo o conteúdo para a prova gira em torno dos verbos, né? Que essa classe gramatical bastante importante para a língua portuguesa, essencial aí para a construção da língua portuguesa, e todos os conteúdos aí para a prova versam sobre os verbos. Vamos relembrar aí cada item relacionado a essa classe gramatical, ok? Bom, vamos relembrar o que é verbo? Vamos rever o conceito de verbo? Verbo, palavra que expressa um fato, uma ação, um estado físico ou psicológico, um fenômeno da natureza, né? É isso que é verbo. Ele flexiona-se, ou seja, ele varia em tempo, modo, número, pessoa e voz, certo? Vamos ver aí esses itens ponto a ponto. Flexão de pessoa e de número. Gente, quando nós estamos falando de flexão, nós estamos falando de variações, tá? Então, ele se flexiona ou ele varia de pessoa e número. Como assim? As pessoas estão relacionadas diretamente aos pronomes pessoais do caso reto. Lembra lá dos pronomes no comecinho do ano? Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Sempre primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, tá? O verbo, ele transita, ele se flexiona por essas pessoas. Por exemplo, se eu pego o verbo estudar, na primeira pessoa do singular, eu estudo. Segunda pessoa do singular, tu estuda. Terceira pessoa do singular, ele ou ela estuda. Já na conjugação verbal aí do plural, digamos assim, nós temos nós estudamos, que é a primeira pessoa do plural, vós estudais, segunda pessoa do plural, e eles ou elas estudam, terceira pessoa do plural. Percebam aí que para cada pessoa do discurso existe uma conjugação verbal correspondente, certo? Inclusive, é através dessa conjugação que a gente consegue descobrir o sujeito quando ele é oculto. Conteúdo aí mais pra frente que vocês vão ver ainda. A flexão de modo, por sua vez, ele está relacionada ao modo como o verbo é colocado, né? A maneira como ele é colocado, a intencionalidade verbal. Como assim? Nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, nós temos aí uma certeza. Nele, todas as afirmações verbais indicam que o fato realmente ocorreu, realmente está ocorrendo ou realmente acontecerá. É uma afirmação, não há nenhuma dúvida na conjugação do modo imperativo. E é o modo que nós mais utilizamos aí no dia a dia, certo? Trouxe um exemplo aí quando eu digo quero meu danoninho. O quero, né? Eu quero. O verbo está flexionado no presente indicativo e traz uma certeza em relação aí ao fato, certo? Modo subjuntivo, por sua vez, indica uma dúvida, uma hipótese, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Caso aconteça, se acontecer, talvez aconteceria, talvez acontecerá. Fatos imprecisos, né? Incertos.
Exemplo que eu trouxe aí para vocês. Se eu fosse você, só comia danoninho. Então, o se traz em si aí uma hipótese, né? Uma coisa que talvez aconteça, uma vontade que você tem que aconteça, que pode ser que não aconteça. Subjuntivo, desculpa. E o modo imperativo, por si, expressa uma ordem, ou um pedido ou uma súplica, certo? Um exemplo aí que eu trouxe para vocês. Mãe, me dá meu danoninho. Esse me dá, imperativo, me dá, né? Vocês percebam aí que expressa aí uma ordem, mas poderia ser uma súplica também. Então, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem, pedido ou súplica. Ok? Bom, com relação aos verbos, nós vimos também as formas nominais do verbo. Por que formas nominais, professora? Porque nesses casos, os verbos assumem o papel de nome. Vocês se lembram aí o que é nome? Nós aprendemos aí no começo do ano. Nome é substantivo, adjetivo e advérbio. Então, quando eu flexiono o verbo dessa forma, ele adquire a sua forma nominal. Quais são as 3 formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. São palavras que parecem um pouco estranhas, né? Mas na verdade são bem simples de compreender e de reconhecer. No infinitivo, nós podemos dizer que o verbo está na sua forma original, né? Antes de ser conjugado. Então, amar, correr, dormir, falar, mentir, estudar, passar, fazer, estão no seu infinitivo. Trouxe exemplos aí, julgar, correr, sorrir. Percebam que no infinitivo a terminação está com uma das 3 formas de terminação: ar, ou or e ir. Né? Percebam aí que ele é usado dessa forma. Por exemplo, eu não sei sorrir sem motivo. Eu não vou estudar até mais tarde. Percebam que o verbo é utilizado no seu infinitivo, então é uma forma nominal do verbo. Outra forma, gerúndio. O gerúndio ele tem uma terminação específica, que é o NDO, certo? Então, exemplos que eu trouxe aí: julgando, correndo, sorrindo. Então, entende-se que nessa forma nominal é como se a ação estivesse ocorrendo durante um tempo, que ela não só ocorre, ou não só ocorreu, ou não só vai ocorrer, que é uma coisa que ela vai sendo construída, vai sendo realizada. Por isso, gerúndio. Existe aí um vício de linguagem, digamos assim, que é o gerundismo, que bem-humoradamente aí é colocado, né, de exemplos aí na internet, tal, de uso gerundismo aí excessivo pelas atendentes de telemarketing, principalmente, que é quando você liga para a operadora, quer cancelar o cartão, quer tirar uma dúvida e fala: estarei transferindo, estará recebendo, estarei emitindo. Então, esse indo, ando, gerúndio. E o particípio, por sua vez, a gente lembra aí que ele está no pretérito imperfeito, ou seja, uma ação que ocorria e foi inacabada. Como assim? Julgado, corrido, sorrido, né? Ele está sendo julgado. O fato, o trabalho foi muito corrido. Você deveria ter sorrido na foto. Então, vamos perceber a diferença dos 3? Julgar, julgando, julgado. Correr, correndo e corrido. Sorrir, sorrindo e sorrido. Percebam as terminações desses 3 tipos, dessas 3 formas nominais do verbo, ok? A estrutura dos verbos. Bom, quando a gente fala de estrutura dos verbos, é como se a gente pegasse o verbo, a palavrinha do verbo, e separasse em pedacinhos. Isso é a estrutura dos verbos. Cada pedacinho desse, ou seja, cada elemento desse, tem um nome. Ele é dividido em 3 elementos principais: o radical,
a vogal temática e as desinências, né? O radical é o portador do sentido, da identidade do verbo. Vamos tomar como exemplo alguns verbos e seus radicais aqui para frente, certo? E a vogal temática, por sua vez, é o elemento que permite a ligação entre o radical e as desinências. Em português, nós conhecemos 3 vogais temáticas: a, e, o o é a variação do e e u, certo? E as desinências, por sua vez, indicam o tempo e o modo da conjugação verbal. Nós vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, o exemplo que eu trouxe, cantávamos, tá? Vamos desmembrar aí essa palavra, vamos dividi-la em pedacinhos que são elementos e cada elemento desse tem um nome. Cantávamos. Cante é o radical. Perceba aí que esse radical cante traz o sentido do verbo, a gente entende que alguém está cantando. Esse cante, como o verbo é regular, ele não muda em nenhuma conjugação, nenhum modo e nenhum tempo verbal relativo a esse verbo. Eu posso dizer, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam, eu cantaria, tu cantarás, eles cantaram. Vai ser sempre cante. O radical não muda. O radical, nesse caso, é imutável. Certo? O A, né, de cantar, o A é a vogal temática. É o A que determina se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Nós sabemos aí que o A é da primeira conjugação verbal. Ok? O tema seria a junção entre o radical e a vogal temática. Então fica o quê? Canta, certo? Vamos entender o que esse vamos quer dizer e como é que a gente desmembra, divide essa segunda parte do verbo aí. Bom, o vamos, ele traz em si as desinências verbais. O que vem a ser isso? Designa o tempo, o modo, o número e a pessoa. Através desse segundo pedacinho do verbo, a gente entende em que tempo está, né? Se é pretérito, presente, futuro, e que modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Quando a gente diz vamos, né? O vá indica que é pretérito imperfeito e indicativo. Por quê? Esse verbo cantar somente no pretérito somente no pretérito imperfeito do indicativo ele é usado dessa forma. Então a gente consegue identificar. E o mós, né, cantávamos, o mós indica a pessoa e o número, indica que está falando da primeira pessoa do plural, que é nós. Por quê? Porque o verbo cantávamos só é conjugado dessa forma quando é a primeira pessoa do plural. Cantávamos, nós cantávamos. Então, através da estrutura verbal, através da divisão do verbo em pedacinhos, que são os elementos, nós identificamos o radical, a vogal temática, o tema e as desinências de tempo, modo, pessoa e número, ok? Bom, a conjugação verbal nada mais é do que o verbo conjugado nesses tempos e modos que nós falamos agora. Então, eu trouxe aí o verbo estudar, que é o verbo que vocês têm que estar fazendo agora aí para a prova. O verbo estudar no modo indicativo e subjuntivo, no presente do pretérito imperfeito e no presente do subjuntivo. Percebam aí que em todas essas conjugações verbais, o radical se mantém igual, né? Estude, sem o A, estude. Perceba aí que no presente do indicativo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, nós estudais, eles estudam. Perceba aí que o radical se mantém igual. O que muda aí é a vogal temática e as desinências, certo? Tanto no modo indicativo quanto no subjuntivo. Então, eu sugiro que vocês, para lembrarem e memorizarem como é que se conjugam os verbos, deem uma olhada aí
nas tabelas de conjugações verbais do livro de língua portuguesa e da gramática, são várias tabelas. Dê uma lida aí, só precisa ler uma vez, precisa ler tudo, não precisa ler várias vezes, não, porque são muito extensas. Leia aí as tabelas das conjugações verbais para vocês não terem dúvida como é que acontece quando a gente fizer aí a prova. Classificação dos tempos verbais. Modo indicativo. Bom, os tempos se referem em que período que acontece o fato do verbo, né? Se for no passado, presente ou no futuro. Lembrando, nós não trabalhamos com o termo passado em se tratando de verbos. Nós só trabalhamos com o termo pretérito, certo? Nós temos aí, no indicativo, que é o modo que a gente mais utiliza, nós temos o presente, né? Que é o momento atual que ocorre a ação, certo? Nós temos o pretérito, ele pode ser imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Nós temos o futuro, que ele pode ser do presente, né, futuro simples do presente e futuro do pretérito. Vamos ver como acontece cada caso. Por exemplo, o verbo estudar. No presente, eu estudo, certo? O fato acontece no momento em que se fala. No pretérito, imperfeito dá a ideia de uma ação que acontecia e por algum motivo foi interrompida ou foi inacabada. Estudava. Eu tenho um exemplo aí, cantava, certo? No pretérito perfeito, né? Nós temos aí o perfeito simples e o composto, mas a gente vai cobrar aí mais o simples, certo? No pretérito perfeito simples nós temos cantei. Dá a ideia de que a ação que foi realizada no passado e foi concluída, né? Deu tudo certo. Fazia e não se faz mais, né? O tenho cantado, que é o pretérito composto, a gente utiliza aí nas formas nominais do verbo, certo? E o mais que perfeito, nós temos assim, tinha cantado, certo? É uma ação que ocorre antes da ação. Como assim? Se eu digo, tinha cantado antes de perder a voz, eu estou me referindo à ação que acontecia antes de outra ação. Por isso, pretérito mais que perfeito. Ok? Futuro. O futuro, ele pode ser do presente ou do pretérito. Como assim? Do presente é aquilo que vai acontecer, né? Futuro do presente, com certeza acontecerá. Eu cantarei, eu estudarei. E futuro do pretérito é uma ação que aconteceria e não vai acontecer mais. Eu estudaria, eu cantaria, eu teria. Então percebam aí que é uma coisa que aconteceria, mas não vai acontecer mais. Aconteceria no futuro, mas ficou no passado. Por isso, futuro do pretérito, ok? Bom, eu trouxe aí uma tabelinha, aí um organograma, chamado de organograma, que traz visualmente a gente entender melhor aí os tempos, certo? Do indicativo, presente, pretérito e futuro, sendo que o presente é o único que não se ramifica, é só presente, acabou. Agora, o pretérito, ele tem imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Imperfeito, ação realizada e inconcluída, inacabada. Mais que perfeito, uma ação que veio antes de outra ação. E perfeito, uma ação que foi realizada e concluída no passado, não se realiza mais, certo? Futuro, do presente e do pretérito. Futuro do presente, uma ação que acontecerá. E futuro do pretérito, uma ação que aconteceria e não vai acontecer mais, certo? Bom, no subjuntivo nós temos 3 tempos apenas, o presente, o pretérito e o futuro. Lembrando que o presente, ou que o pretérito, ele é o imperfeito, apenas esse. Então, como é que fica? Quando a gente diz, talvez eu faça, se eu fizer, subjuntivo. Quando eu digo assim, ele faria, né, aconteceria, pretérito imperfeito. E quando eu digo assim, quando fizermos, talvez faremos,
futuro do subjuntivo. Percebam aí que para acontecer o subjuntivo é preciso que haja aí umas palavrinhas, né, uns termos acompanhando aí o verbo. Se, quando, talvez, acaso, né, que são aí termos utilizados para dar um ar de imprevisão, de incerteza, de dúvida à conjugação do subjuntivo, ok? O imperativo, por sua vez, ele traz os tempos sempre no negativo ou no afirmativo. Presente, passado e futuro no negativo e afirmativo, né? Faça, compre, ou então não faça, não compre. Sempre traz essas informações aí de positivo ou negativo, certo? Bom, os verbos regulares e irregulares. Quando nós falamos de verbos regulares, nós estamos falando de uma regularidade em suas conjugações, ou seja, eles se mantêm iguais em algum aspecto. No caso, nós vimos aí na estrutura verbal que aquela parte que se mantém imutável são os radicais. Então, verbos regulares é aquele que não sofre alterações no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação, ou seja, segue aí um padrão, uma norma, tá? Por exemplo, o verbo amar. Primeira conjugação, eu amo. Vai manter aí o radical e vai ser sempre a mesma forma na primeira pessoa do presente dedicativo. O verbo bater, eu bato. O verbo partir, eu parto. Ou seja, sempre vai ser dessa forma e não sofre alterações. Já os verbos irregulares, como o nome já diz, existe uma irregularidade na sua conjugação. É aquele que sofre alterações no radical, na terminação, ou nos dois ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação dos verbos regulares, ou seja, não tem um padrão específico neles, né? Existe aí conforme se apresenta, mas não segue a mesma regrinha, não segue um padrão. Por exemplo, dar, eu dou, caber, eu caibo, ouvir, eu ouço. Perceba aí que muda, né? O verbo muda conforme as pessoas, né? O número e a pessoa vai se modificando, tá? Bom, com relação a esse conteúdo que nós revimos agora, caso você ache interessante assistir novamente às aulas explicativas de cada conteúdo, onde traz mais informações, são as aulas que estão disponibilizadas no aplicativo da escola e no canal da escola. Lá está uma playlist com todas as aulas desde o início, tá? É interessante vocês assistirem novamente e consultar aí todo o material disponibilizado, todo esse conteúdo que está no livro, todo o conteúdo da gramática, todo o conteúdo das atividades que foi realizada, certo? E estudar para a prova através dessas múltiplas opções aí. Caso você esteja estudando para a prova ou após você assistir essa aula, você tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode entrar em contato comigo que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Com relação a essa aula de hoje, nós temos uma atividade na gramática, né? Que é o exercício de revisão, atividade gramatical e de exercício de revisão, que vai estar disponível aqui no aplicativo da escola. Eu vou disponibilizar junto com essa aula de revisão e mais pra frente aí vou enviar a correção para vocês verificarem seu nível de erro e acerto, certo? Então, estudem bastante. Vocês vão receber aí, né, o cronograma com a data, horário, tudo direitinho das provas. As provas serão realizadas apenas virtualmente, apenas online. Como vocês fizeram os testes lá no site da Sucesso, as provas também serão daquela mesma forma, de múltipla escolha. Então, estudem bastante, boa sorte. Durante a prova, eu também estarei online para tirar as dúvidas referentes às questões da prova, certo? E a gente se encontra aí na segunda unidade.